Olá, esse é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Vitor Sapienza, do PPS. É sempre um prazer recebê-lo no nosso estúdio. Bem-vindo mais uma vez, deputado. Prazer é meu, amigo Jorge. Eu acompanho desde o início o funcionamento da TV Assembleia. Isso é uma das coisas que me orgulho da nossa TV Assembleia. Audiência muito boa, poderia ser melhor. Qualificada. Tirou as palavras que eu ia mencionar. Perguntas inteligentes. E, para mim, quando eu participo em comissões ou mesmo individualmente, eu saio com o meu cabedal de conhecimentos enriquecido. Porque no momento que alguém te faz uma pergunta e te obriga você a pensar, você, ao pensar e ver o tipo de pergunta que foi feita, efetivamente você enriquece o seu conhecimento. Vamos prestar contas de mandato, deputado. 26 anos nesta Casa de Leis. Eu tenho em mãos uma obra singela que o deputado Vitor Sapienza publica, inclusive está à disposição para baixar no site. E o senhor diz na apresentação que não tem nenhuma pretensão literária, mas que é uma homenagem que trata nomes de ruas de São Paulo. Aliás, são centenas, milhares de nomes de ruas, mas aqui há uma compilação de nomes. Eu queria até que o senhor falasse um pouco. É uma obra que começa, se a gente for falar da primeira aqui do lado, né? Doutor Abílio Soares, termina lá na Zona Norte, na Doutor Zuquim. Por que rememorar e falar um pouco dessas pessoas que representam tanto para a nossa história e que muita gente sequer sabe, mora na rua, mas não sabe o que dizer, quem foi. Aliás, antes de falar o quem foi, vamos falar o quem é, né, deputado Vitor Sapienza? Sem dúvida alguma, amigo Jorge. Eu, à noite, depois de um dia sempre agitado, eu fico brincando no computador, jogando paciência. E, num determinado dia, eu estava no barbeiro e alguém me perguntou para uma pessoa que estava também cortando o cabelo: quem foi Libero Badaró? Jornalista. Aí houve um choque, a pessoa não sabia. Eu fui para casa e fiquei pensando, eu falei, interessante, a pessoa não sabia que Libero Badaró foi um jornalista, um líder republicano que foi assassinado. Eu comecei a divagar, falei, puxa vida, não conheço nenhuma obra que trata dos principais nomes de rua que homenageiam figuras... Personalidades marcantes da nossa história. É uma equipe comandada pelo Maurício, que você também conhece, e falei, vamos fazer o seguinte, vamos pegar várias listas telefônicas de São Paulo, vamos elencar as principais ruas e os nomes. Conseguimos aproximadamente 370 nomes. E conseguimos uma definição, não vamos alongar muito, mas vamos simplesmente dar uma informação, vamos ajudar uma cidadania, porque isso é uma forma de cidadania. Sim. E aí nasceu o livro Quem é? Eu tinha que aproveitar alguma coisa política também. Quem é sou eu e quem foi os personagens que nós mencionamos. Jorge, para você ter uma ideia, nós fizemos uma edição inicial de 15 mil exemplares que evaporaram praticamente em 30 dias. E fizeram mais 25 mil, que está na fase final. Porque no começo, quando você entrega o livrinho, sendo que se partir para um enfoque político, o pessoal tem uma certa ojeriza. Sim. Mas quando você mostra que, olha, é uma oportunidade de você saber quem foi a pessoa que deu o nome à rua que você mora, a pessoa começa a se interessar. E começa, poxa, que bacana. E eu me sinto realizado, viu? Eu me sinto realizado. Alguém poderá falar, bom, mas isso aí é uma coisa simples. É mais ou menos idêntica à história do Colombo, quando ele falou, quem coloca o ovo em pé? Ele foi, bateu a pontinha e colocou. Eu também, mas por que você não fez? Por que não fez antes? E não sei se você deve ter acompanhado, na revista Vejinha, de 15 dias atrás, alguém já começou a copiar, falando que uma rua, fazendo uma edição. Eu até vou ficar contente se alguém fizer alguma coisa mais ampla. Sim. Eu não tenho pretensões literárias. Não, longe de mim isso aí, Jorge. Depois de um certo tempo, você passa na vida, você já começa a sentir aquilo que tem valor e o que não tem valor. E com toda a sinceridade,
eu me realizo quando eu vejo que algumas coisas que eu estou fazendo estão sendo copiadas e aperfeiçoadas. Sim, perfeito. Então, eu vibro com isso, porque eu estou aqui, você acompanha a minha vida aqui. Eu lembro bem, Jorge, ainda estava lembrando ontem para uma das minhas filhas, dizendo o seguinte: eu fui eleito sem nunca ter participado de movimento político nenhum. Cheguei na Assembleia, como é que eu vou me posicionar? Primeira coisa que eu fiz, eu praticamente na época decorei totalmente o regimento. O regimento interno. Aí nós éramos 84 deputados, eu conhecia talvez uns 4 ou 5. Eu tinha que fazer o seguinte: eu vou começar a acompanhar o pequeno expediente e o grande expediente, e vou ticar aqueles que eu acho que são melhores do que eu, e vou eliminar aqueles que são iguais ou inferiores. E cheguei a um número, que eu não vou querer mencionar, porque eu não sei qual cabotino, se é pouco Sim. ou muito. E comecei a acompanhar aqueles que eu achava que era melhor para aprender. E fui aprendendo. Conhecia pouco de política, de parlamento, mas conhecia muito da vida e conhecia muito do estado de São Paulo, né, deputado? Eu conhecia porque eu era delegado tributário e administrava uma das secretarias mais difíceis, que é da Fazenda, na parte da Grande São Paulo. E o que aconteceu? Eu cheguei para o líder do PMDB, que era o Roberto Purini, e falei: líder, eu entendo que eu tenho que ser presidente da Comissão de Finanças. Mas você nunca... deverá ser fulano. Eu falei: por que fulano? Porque fulano é gerente do Banespa. Eu falei: mas desculpa, entre gerente do Banespa na época e delegado tributário? Eu falei: não, mas ele já é vice-presidente há anos. Eu falei: mas a antiguidade é mérito nessa... E aí, dentro desse quadro, eu virei presidente da Comissão de Finanças. Aí aconteceram algumas coisas. Eu entendo até hoje, Jorge, o dia que eu não aprendo alguma coisa, com tudo que eu estou aqui há 26 anos, eu já passei dos 70 anos de idade, eu me sinto frustrado. Mas eu tive algumas lições. Teve um congresso de comissões para abordar o gatilho salarial, que foi um marco na história de São Paulo. Eu presidi um congresso, eu vou te dar os nomes de quem estava presente: Luiz Carlos Santos, Aloysio Nunes, nosso senador hoje por São Paulo, José Dirceu, Erasmo Dias, Vadielu, Maurício Najar, Rubens Lara. Então, uma verdadeira... de deputados aí. Era aí, Barros Munhoz na oposição e eu presidindo tudo isso daí. Hoje eu fico olhando, eu me lembro bem, que você também gosta um pouco de futebol. Tinha uma famosa frase do Rivelino, quando o Corinthians estava ruim, falava: eu dou um passe e recebo desculpa, eu dou um passe e recebo desculpa. Porque hoje, infelizmente, a gente sente falta desses debates, desse pessoal com os quais eu aprendia muito. E teve momento nessa época que eu pensei o seguinte: Deus, por que eu quis ser presidente disso? Porque nós tínhamos aqui um movimento de quase 600, 700 professores, uma pressão grande, eu tinha que segurar, o senhor não pode falar. Então, dentro desse quadro, esse é um processo de amadurecimento. Deputado, vamos falar, inclusive, desta voz no parlamento. Eu digo isso, que aqui tem uma coletânea de textos publicados pelo deputado Vitor Sapienza, que eu vou mostrar também ao nosso telespectador. Mas é importante que o senhor também alimenta o nosso diário oficial, alimenta o site com artigos, tem uma visão privilegiada do estado de coisas, da movimentação política, da maneira como as pessoas e a sociedade encaram seus políticos nos dias de hoje, deputado. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais do movimento da casa, dos movimentos dos mandatos e como a população tem visto hoje o papel dos políticos e da política. Olha, é uma pergunta difícil, mas merece uma reflexão. Eu gosto de fazer comparações. Eu acompanho e apoio o movimento que a população está fazendo, exceto os depravados. É depravado, o que faz é depravado, não tem outro nome. Porém, eu entendo o seguinte, Jorge, e me faz lembrar, você talvez tenha pego a fase final, os automóveis não tinham controle sobre o escapamento. Sim. Era muito comum o automóvel passar, fazer aquele barulho, pô, Sim. E o cachorro saía correndo atrás.
latindo. Você parava o automóvel, o cachorro ficava olhando para você e você para o cachorro. Então eu entendo o seguinte, nós temos tantos problemas para serem enfrentados e o pessoal está cansado de sentir o país do futuro, gigante adormecido. Parece que não chega nunca. Mas nós temos que começar a classificar um pouquinho a importância dos problemas. Eu entendo o seguinte, que na região metropolitana, os problemas maiores são saúde e transporte. Vou deixar um pouquinho a segurança de lado. No interior, é saúde e emprego. Nós temos, e vou levantar uma polêmica, você vai até me criticar, nós temos um Estatuto da Criança e Adolescente que é totalmente superado. O jovem pode votar com 16 anos, mas não pode trabalhar. E esse período no interior, que eu digo que é o problema do interior, que ele poderia aprender uma profissão, ganhar uns trocadinhos, ele vai usar para cheirar, para fumar, para beber ou para fazer coisa pior que é o crime. Sim. Então a gente tem que ter maturidade para começar a encarar as coisas com responsabilidade, mais responsabilidade, porque de repente, o problema quando começou a degradação do movimento, porque essa degradação, o pessoal que tinha boa intenção se afastou. Claro. Então, a coisa quebra. Então não interessa para ninguém esse tipo de movimento. E as cobranças dos políticos, deputado? Como é que fica a questão do distanciamento entre os anseios da população e a classe política? As pessoas esperam, querem coisas muito rápidas, querem transformações e elas não acontecem, há uma frustração, há uma crise de identidade entre o representante e o representado? Você está tocando num assunto que, como o pessoal se admira o fato de eu estar no 7º mandato e se admira também pelo fato de eu ter 17 mil votos na capital e 51 mil no interior. Eu sou um deputado que conhece o estado todo e entra em contato com o eleitor, e o eleitor me faz esse tipo de cobrança. E eu me sinto realizado porque o pessoal não me conceitua como um deputado que não faz nada, me conceitua como um deputado atuante e diz o seguinte: onde que você busca essa vontade, essa energia? Jorge, Deus foi excessivamente bom comigo. Ele me deu muita coisa que eu nem sonhava ter. E tem mais um detalhe importante, Jorge. Eu não nasci para ser Jaques. Jaques é, já que você está aqui, leva teu netinho no supermercado, já que você está aqui, vai buscar minha roupa na costureira. Não nasci. Eu nasci para movimentar, para agitar. E você tem acompanhado. Você viu recentemente, você me cobrava na entrada o Dia do Ovo. Dia do Ovo, que nós vamos focalizar. Vamos falar sobre o Dia do Ovo. Pronto. O deputado me provocou, vamos falar sobre o Dia do Ovo, que inclusive a imprensa, de alguma maneira, até com chacota, tratou da matéria. E chacota, ignorância ou má fé, deputado? As coisas. Eu queria até perguntar para os senhores sobre isso. Projeto de Lei 41 de 2013, que já foi aprovado nesta casa, que cria o Dia do Ovo, que na verdade acompanha uma data mundial, planetária. O Dia do Ovo é a segunda sexta-feira do mês de outubro, é isso, deputado? Isso. São Paulo acompanha, está em linha com não só o país, as Américas, mas o planeta. Existe um Dia Mundial do Ovo, porque no Dia Paulista, inclusive uma homenagem à cidade de Bastos. Isso. 550 quilômetros de distância da capital. É a capital do ovo. 20 mil habitantes. Vamos falar um pouco sobre isso. Pronto. Eu recebi um pedido que criasse o Dia do Ovo. Recebi um pedido do pessoal de Bastos. Quando eu recebi esse pedido, de início, Jorge, eu pensei que fosse gozação. Depois que eu li o pedido, que mencionava que esse dia já é comemorado em Londres, quando me deram o argumento que depois do leite, o alimento mais nutritivo é o ovo, depois que foi me dito, e com muita propriedade, que Bastos sofreu uma crise violenta quando foi divulgado que o ovo era causador do colesterol e atacava o coração, naquela época